O que mais que eu quero conversar aqui com vocês hoje? Antes ainda das nossas tradicionais perguntas. Aliás, você pode deixar o seu superchat, viu? É só deixar aí que logo, logo, no final da nossa live, eu também vou ler todos. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? Vamos falar de cultura popular? Vou falar assim um pouquinho de futebol. Afinal de contas, hoje, que eu esperava estar comemorando meu aniversário, fazendo um churrasco ao meio-dia, vendo a seleção brasileira jogar, mas os caras não ganharam. Eu comecei a Copa até animado, porque assim, gente, a gente sempre fica animado com a Copa, fica animado com a seleção brasileira. Eu completo hoje 41 anos, então assim, eu me lembro muito bem do título de 94, eu chorando nos pênaltis, tive que sair da frente da televisão, eu era um menino, depois eu já ali com meus 20 anos, comemorando lá em 2002, foram momentos muito felizes na minha vida, porque o futebol, a gente sabe todo o capitalismo que está por trás, os megacontratos, os cartolas, tudo de ruim que tem no ambiente do futebol, mas o futebol se constituiu na nossa sociedade como um elemento de cultura popular muito bacana que até a disputa política, assim, melhor, a disputa política não, a disputa esportiva do futebol entre torcedores, quando feita de maneira sadia, também é muito legal. Assim, no Brasil, todo mundo tem o direito de comentar futebol, por exemplo, dar pitaco, dar palpite e discordar do palpite do outro. Eu só não gosto quando as pessoas chegam com agressividade e arrogância. Por quê? Todo mundo é palpiteiro na época de Copa do Mundo e a gente tem esse direito no Brasil. E fiquei triste que a seleção perdeu. Até hoje eu não consigo imaginar. Porque cada vez que eu lembro, gente, eu não sei vocês, mas eu fico puto. Saca? Fico puto porque, porra, faltava 4 minutos. 4 minutos da prorrogação. Jogo eliminatório de Copa do Mundo. Não tem mais futebol. Não tem mais futebol, é bola pro mato, é jogo catimbado, se atira no chão, quebra a perna do adversário. Não podia ter mais jogo, galera. Não podia ter mais jogo. Eu não consigo me conformar que teve jogo, foi pros pênaltis e a gente perdeu nos pênaltis. E aí, claro, né, depois de passado, assim, olhando com mais frieza, a gente tem que pensar que essa geração... Complicado, né, gente? Complicado. Eu que vi outras gerações vitoriosas, assim... Complicado. Falta futebol, evidentemente, mas falta mais do que isso. Falta noção da responsabilidade de uma nação que tem como futebol um elemento popular tão forte, né? Acho que essa meninada nova que ganhou aí o ouro olímpico talvez seja uma luz, mas a liderança, para mim, do Neymar é muito negativa, né? Ele é um craque de bola, a questão não é essa, mas assim... É necessário que a liderança em campo, que é o craque de bola, não exerça uma liderança negativa sobre os demais. Porque ele naturalmente vai ser uma liderança. Porque essa molecada mais nova tem o Neymar como ídolo, cresceu vendo o Neymar jogar e querendo ser que nem o Neymar. E aí jogando junto agora, fazendo parte do mesmo grupo, é impossível que essa meninada não veja o Neymar como um grande líder, né? É natural até que o enxergue assim. Mas falta muita coisa. Falta muita coisa também fora de campo para a seleção brasileira. Nós estamos numa crise muito grave, não só o fato de nós não acharmos um técnico. Eu acho que o fato de nós não acharmos um técnico, que é de novo uma discussão que está posta pra gente, tem a ver com a crise política dos nossos cartolas, da CBF, da própria questão dos clubes, que não formam essas coisas, que tem muitas panelinhas e que tá fazendo a gente perder em relação ao que está acontecendo no resto do mundo. E é importante também que a gente tenha visto agora a Argentina ganhar uma Copa em função dessa discussão. Por quê? Tava lá o Mbappé dizendo, não, o futebol sul-americano está num nível inferior ao futebol na Europa. Aí vem a Argentina e leva a Copa em cima da própria França. Né? Mostrando que isso não é uma verdade absoluta. Né? Claro que tem muito mais dinheiro envolvido na Europa e isso faz com que no capitalismo os melhores profissionais tendencialmente migrem para lá, mas o celeiro do futebol sempre foram as camadas populares e isso é muito mais difícil na Europa. Saca? A galera ficar jogando no meio da rua, no fundo da quadra, num campinho. Se aqui no Brasil tá cada vez mais difícil com esse
essa urbanização, né, essa transformação das cidades em metrópoles, etc. Na Europa é muito mais difícil, mas é aí que se formam os grandes jogadores. A Argentina tem uma tradição forte no futebol pelo mesmo motivo que o Brasil. É um esporte de massas que está nas camadas mais populares da classe trabalhadora, que é onde nascem os grandes craques, que é onde vêm buscar os clubes. Ora, se é aqui que nascem os craques, a gente nunca precisou de tanta grana quanto a Europa sempre precisou para ter grandes times. O que a gente precisou foram profissionais do futebol. Menos política no futebol e mais futebol no futebol. Né? Tentando selecionar o que se tem de melhor, não só de qualidade técnica, mas de qualidade tática, de desenvolvimento de base também das comissões técnicas. E isso que a gente está devendo, e por isso que o futebol brasileiro está numa crise geracional. Isso aconteceu ali depois do grande sucesso daquela geração de 70. A geração de 94, gente, tinha um futebol bem feijão com arroz. O Romário era um craque da bola? Era, mas assim, ele era fisicamente limitado, ele era baixinho, ele não era tão rápido, justamente pelo tamanho das pernas, que ainda eram bem cambotas. Era um outro tipo de futebol, ele tinha uma característica muito foda, que era a frieza na hora de matar o jogo. Eu acho que isso é a principal característica do Romário. Jogo de decisão, você tá na cara do gol, mesmo o craque tem aquela injeção de adrenalina e às vezes, né, já não dá aquele chute como tinha que dar, como ele daria numa pelada com toda a sua capacidade técnica. Isso o Romário era muito bom. Mas não dá para comparar a qualidade do Romário com a qualidade, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, gente, é um dos melhores da história, quem viu o cara jogar. Né? Pode ser uma pessoa merda fora de campo, pode ser, não é essa a discussão, mas ele era muito bom. Ele tinha o drible do Ronaldinho Gaúcho, que era encantador, né? Do mesmo nível do Neymar ou até melhor, com uma arrancada explosiva de grande velocidade e muita força, tanto que o joelho dele não aguentava. O maior inimigo da carreira dele foi o joelho dele, que não aguentava a força e a explosão que ele tinha, com muita técnica. Né? Então, aquela geração que se formou ali com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, que era uma baita de uma geração, né? Não foi substituída ainda por uma nova geração capaz de ganhar, e a gente tem que começar a pensar nisso. Parabéns aos argentinos, acho que o Messi mereceu demais essa vitória. O Messi é um cara que para mim é melhor que o Maradona, tá? Desculpem falar, para mim o Maradona é um gênio da bola, é um cara do nível dos melhores de todos os tempos, que para mim o Ronaldo Nazário é também. Só que o Messi, embora tenha na minha interpretação até mesmo um estilo parecido, né, de carregar rápido a bola com ela muito perto do pé, do drible curto, ainda parecido com aquele drible do futebol de salão, com aquelas lançadas de bola geniais, inesperadas. Eu acho que isso também era muito do Maradona, só que numa época de muito mais velocidade, de muito mais força, de muito mais contato, que é o futebol de hoje em dia. E diferente do Ronaldinho Gaúcho, que foi um gênio da bola, mas jogava uma partida bem, 2, 3 mal, o Messi tá aí há mais de 10 anos jogando bem sempre. Merecia demais ter um título. Eu acho que ele jamais teve uma equipe que ele pudesse tabelar com qualidade. E pela primeira vez a Argentina ofereceu isso para ele. Não é que agora ele jogou, que jogava no clube lá na seleção. Eu acho que agora ele teve pela primeira vez em Copas do Mundo um timezinho melhor para poder tabelar. E, enfim, parabéns aos hermanos, que eu não acho legal esse papo de torcer para a França, rivalidade Brasil-Argentina. Gente, assim, eu não consigo torcer para a França num jogo contra a Argentina, final de Copa do Mundo. Primeiro tem a questão do colonizador, né? Bom, você olha para o time da França, basicamente todos os atletas ali das colônias que foram levados para vestir lá a camisa dos azuis. Tá? Eu acho que esses jogadores tinham que estar jogando pelos seus países de origem. Tá? Por isso, né, que a seleção francesa é muito mais preta do que a Argentina. Outra coisa, o racismo dos argentinos. Gente, vocês já viram para a sociedade brasileira, para a sociedade francesa, o racismo é estrutural no capitalismo. Sabe, tirar meia dúzia de racistas argentinos por toda a população argentina, desculpa, para mim não, para mim eles são meus vizinhos. Para mim é mais fácil eu chegar na Argentina do que chegar em São Paulo. A cultura platina, então Uruguai, Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul, ela é muito parecida, até pela própria forma da colonização. Então, para mim, aqui no Rio Grande do Sul, é muito difícil não torcer para a Argentina em função
da rivalidade que se tem, por exemplo, na Libertadores. E para mim é uma falsa equivalência total. Total. Por quê? Brasil e Argentina são os maiores países em termos de futebol da América do Sul. É natural que eles rivalizem no torneio local. E que tenha uma grande rivalidade, que seja aquele tipo de jogo que a gente está acostumado. E aí eu vou torcer contra os clubes argentinos numa Libertadores. Mas numa Copa do Mundo, para mim, é outra situação. Eu vou torcer contra a Argentina. Quando tiver contra o Brasil, eu torço pro Brasil. Então, parabéns aos argentinos. Acho que o amor que o argentino tem pelo futebol já estava fazendo eles merecer um terceiro título, tá? Galera, eles estão esperando desde 86. São 2 gerações de argentinos que não viram uma Copa do Mundo. Se você acha que está esperando muito tempo, você que é jovem e que era muito criança em 2002 e não lembra, ou que não era nascido em 2002 e não lembra do título brasileiro, pense que os argentinos estavam esperando desde 86. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa e entender por que um país que produz tantos craques, que tem uma tradição tão grande, jogadores com tanta qualidade, por que a gente não consegue mais ganhar uma Copa do Mundo? Por que a gente não consegue mais chegar numa final de Copa do Mundo? O que está acontecendo? Eu acho que a gente tem que olhar para esse problema e pensar. Porque qualidade técnica a gente tem. O Brasil é ainda o país onde as periferias jogam futebol. É de lá que vem o craque. Então a gente tem que entender o nosso problema, né? E parabéns para os argentinos. Eu me lembro muito bem do jejum que a gente estava quando a gente ganhou em 94. Né? Eu ouvia falar de uma geração que tinha ganhado e tal, mas nunca tinha visto. E pude ver, fiquei muito feliz, e depois mais uma vez em 2002. E espero que a gente passe dessa fase complicada e que a gente volte a ganhar uma Copa do Mundo, porque vamos combinar, é muito legal, galera. O jogo de hoje foi um dos melhores jogos de Copa do Mundo que eu já vi. E olha que a Copa do Mundo que eu tenho lembrança mais antiga aqui foi a de 90, que eu acompanhei toda lá, que eu lembro muito bem, né? Daquela jogada fatídica lá, da bola pro Canidia e aquele gol que nos tirou da Copa nas oitavas de final contra a Argentina, que defendia o título de campeã e que foi até a final perdendo nos pênaltis para a Alemanha, né? Impedindo que o Maradona tivesse mais um título no seu currículo. Então, parabéns aos nossos irmãos argentinos pelo título, comemorem, é merecido, fizeram uma Copa de muita garra, de muita determinação, viraram a mesa depois de começar a Copa perdendo lá para a Arábia Saudita, e que a gente possa melhorar o nosso futebol, que a gente também possa vencer logo logo também uma Copa.